Olá, querido, graça e paz. Parece derrota, mas é vitória e tem recompensa. Eu sou o pastor Vitor Alamino, esse é o canal Vitória. Eu quero agradecer você que tem curtido, você que tem compartilhado, você que já se inscreveu no canal. Para você que ainda não se inscreveu, faça isso. No final desse vídeo, vai lá, faz a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe na sua rede social, porque todas as vezes que você faz isso, e a palavra de Deus alcança alguém, ou essa palavra alcança uma pessoa que esteja precisando, você se tornou um agente de bênção, um agente de milagre. Eu tenho certeza que o Eterno, ele é poderoso o suficiente para te recompensar nisso. Falando de recompensa, no último vídeo nós falamos exatamente sobre isso. E também falamos que trataríamos um assunto chamado reconhecimento. Na verdade, todos nós temos o desejo, buscamos, na verdade, duas coisas: recompensa e reconhecimento. Já falamos sobre recompensa no último vídeo, e falando um pouco sobre reconhecimento, eu quero te conduzir, eu quero pelo menos te levar a refletir no seguinte: nós buscamos reconhecimento em várias áreas da nossa vida, mas a grande verdade é que pouco reconhecemos as pessoas. E, na verdade, o tema reconhecimento ele é muito amplo, ele é muito abrangente. Nós precisamos reconhecer na nossa vida os nossos acertos, porque todas as vezes que nós reconhecemos que acertamos, nós podemos repetir esse acerto e podemos potencializar esses acertos. Precisamos reconhecer na vida os nossos erros, porque quando nós erramos, também é uma fonte de aprendizado, porque uma vez experimentando o erro, nós já sabemos o que aquele erro pode nos levar e podemos corrigir uma rota. Precisamos reconhecer cenários, precisamos reconhecer circunstâncias, precisamos reconhecer pessoas. Isso é muito importante. E eu acredito que nos próximos vídeos a gente vai falar muito sobre essa questão de reconhecimento, mas hoje em especial, nesse vídeo de hoje, eu quero tratar com você sobre o reconhecimento a pessoas. Porque muito se fala, se pegam frases das redes sociais, de jargão, dizendo que nós precisamos valorizar as pessoas, mas muito se fala e pouco se faz, essa que é a verdade. E aí eu quero trazer à tona nesse vídeo, porque se você quer vencer, se eu quero vencer, se nós queremos vencer, nós vamos precisar aprender a reconhecer algumas coisas, como eu já falei, mas hoje em especial eu quero falar sobre reconhecimento de pessoas, reconhecer pessoas. Todos nós que queremos vencer, todos nós que somos vencedores, eu creio que eu estou falando aí do outro lado com um vencedor. Nós precisamos aprender a reconhecer as pessoas. E aprendemos na nossa cultura, ou aprendemos no meio em que nós vivemos, a reconhecer as pessoas por aquilo que elas fazem de bom, por aquilo que elas têm de valor. E eu quero usar aqui basicamente um exemplo, texto de 1 Samuel, mais uma vez eu vou usar esse texto, 1 Samuel 30, mais uma vez eu vou usar a vida de Davi. Aqui no versículo 21 vai dizer assim, ó: chegando Davi aos 200 homens que de cansado estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se desses, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Olha isso aqui, ó. Olha como é que isso aqui é atual, gente. O cenário ou o contexto, para você entender junto comigo, Davi foi numa guerra, a gente já falou sobre isso. Davi chega na cidade dele, está tudo queimado, está tudo destruído, as mulheres, filhos, filhas tinham sido levados cativos, e Davi consulta o Senhor autoriza e Davi vai perseguir o bando. Só que junto com Davi, sai com Davi 600 homens que há minutos atrás queriam apedrejar Davi. Davi parte e esses 600 homens saem com ele. O que acontece é que um terço desse exército, 600 homens, 200 homens, perdão, ficam cansados. Eles se cansam da caminhada e param no ribeiro de Bessor. Davi segue com 400, vence a guerra, está trazendo todas as recompensas da guerra, e aí vai ao encontro desses camaradas que ficaram cansados
e aí vai querer entregar para esses companheiros dele que não seguiram a jornada, vai querer entregar para eles a recompensa e a premiação. E a Bíblia vai dizer que alguns homens maus, filhos de Belial, é o que está dizendo a palavra de Deus, disseram para Davi: esses não podem ter parte naquilo que nós salvamos, porque eles estavam cansados. E Davi lindamente vai nos deixar uma lição, porque Davi vai parar esses homens maus, vai parar esses filhos de Belial e vai dizer: olha, da mesma forma que nós fomos lá e vencemos e estamos trazendo a recompensa, assim também vai ser para esses homens, porque afinal de contas, se Deus foi quem nos deu a vitória e nos deu essa recompensa, Deus também é o Deus deles, e Davi vai lançar isso como um decreto. Então Davi reconhece que eles merecem a recompensa, não por aquilo que eles deixaram de fazer, mas sim por aquilo que eles efetivamente fizeram. Normalmente a gente tem visto muito isso. Enquanto as pessoas servem, enquanto as pessoas são úteis, enquanto as pessoas estão se dando, se doando, enquanto as pessoas estão servindo, elas são valorizadas e reconhecidas. Quando elas deixam de ser úteis, quando elas deixam de servir, quando elas deixam de ser interessantes, seja em que área for, elas não são mais valorizadas, não são mais reconhecidas, muito pelo contrário, além de serem colocadas de lado, elas são esmagadas, são pisoteadas. E normalmente é assim, isso é um hábito do ser humano. Quer ver só uma coisa? Uma pessoa está desempregada há muito tempo, e aí bota currículo, procura emprego, e de repente quando ela consegue esse emprego, quando se abre uma porta de emprego, essa pessoa entra nesse emprego e ela vai falar bem do patrão porque deu um emprego para ela vai falar bem do patrão porque deu uma oportunidade, mas na primeira exigência um pouco mais dura desse patrão, na primeira pressão do trabalho, essa pessoa começa a falar mal desse patrão, e esse patrão que há um mês atrás era a melhor pessoa do mundo porque estava dando algo que interessava para ela, deixa de ser interessante porque agora ele está pressionando e agindo segundo as pressões do negócio, agindo segundo as pressões da empresa. Então você que quer vencer, você precisa aprender a reconhecer as pessoas não por aquilo que elas deixaram de fazer, não pelos erros que elas cometeram. Eu usei o exemplo de Davi, mas eu podia, por exemplo, usar o exemplo de Jesus. Olha o que Jesus faz. E é Deus que está me lembrando isso aqui e tem ministrado isso no meu coração. Pedro nega Jesus 3 vezes, olha isso aqui. E aí Jesus vai aparecer para os 7 discípulos depois de ressurreto, e aí Jesus vai ter uma conversa com Pedro, isso está lá em João 21, depois você pode ler. Jesus vai entrevistar Pedro e pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder que sim, então apacenta minhas ovelhas. E na segunda vez a mesma coisa. E na terceira vez Jesus vai dizer: então apacenta minhas ovelhas. Olha que curioso. Jesus é negado 3 vezes por Pedro. E aí Jesus vai aparecer para Pedro e Jesus vai ter uma conversa com Pedro. E o mesmo Pedro que nega Jesus 3 vezes agora vai receber uma incumbência de Jesus. Que incumbência é essa, pastor? Apacente as minhas ovelhas. Jesus vai pegar aquilo que de mais precioso ele tinha, aquilo que de mais valor ele dava, e vai entregar nas mãos de um camarada que negou ele 3 vezes. Certamente, se fosse eu e você, nós não entregaríamos algo de valor na mão de alguém que nos negou 3 vezes. Mas Jesus vai deixar também essa lição. Então, meu irmão, se você quer vencer, assim como eu quero vencer, nós precisamos aprender a reconhecer as pessoas, mesmo que elas já tenham saído da sua vida. Aprenda isso, porque pessoas entram na nossa vida e pessoas saem da nossa vida. Esse é um ciclo que vai acontecer naturalmente. Obviamente que elas precisam ser valorizadas quando estão na nossa vida, mas quando elas seguem, quando elas saem, ou quando você segue e elas ficam, essas pessoas precisam ser valorizadas. E eu louvo a Deus por todas as pessoas que estão na minha vida e todas as pessoas que estiveram na minha vida. Eu tive patrões excelentes, tive
chefes excelentes, tive funcionários excelentes, líderes excelentes, liderados excelentes, pastores excelentes que muito me ensinaram e eu louvo a Deus pela vida deles, e ovelhas fantásticas que me abençoaram demais e me ensinaram na caminhada. E não é porque essas pessoas passaram e outras entram que nós vamos deixar de valorizar as pessoas que entram na nossa vida. Aprenda isso. Quer ser vitorioso? Valorizem as pessoas, independente dos erros que elas cometam, independente das falhas que, porventura, elas venham a cometer, ou independente delas estarem ou não fazendo aquilo que vai em linha com o que você quer ou deixa de querer. Que você possa refletir nessa palavra e aprenda isso. Reconheça pessoas, porque quando você reconhece pessoas, você está reconhecendo e investindo naquilo que de maior valor pode ter. Próximo vídeo nós vamos falar de reconhecer os nossos erros. Você vai ver. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que nós vamos aprender muito juntos nessa questão do reconhecimento. Eu vou falar muito sobre essa questão de reconhecer erros, mas só vou deixar uma palhinha aqui, ó. Você precisa reconhecer os erros, não os erros que te apontam, porque quem te aponta é o diabo, são os acusadores, sempre os acusadores, e o diabo vai querer apontar erro para você. Mas isso não é importante. Importante é você reconhecer os seus erros, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não se esquece, curte lá o canal, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E quero te agradecer por você estar nos acompanhando. O canal está sendo um sucesso, graças a você que tem nos seguido. Graça e paz, Deus abençoe. Parece derrota, mas é vitória e tem recompensa. Beijo no seu coração, Deus abençoe, graça e paz.